De volta com o último bloco do Conversas Cruzadas, 10h59. A mágica da TV acontece a partir de agora, para a gente condensar as ideias nesses 2-3 minutos que nos restam aqui. Doutor Felipe Bozelli, tem um contraponto importante ainda da questão, doutor? Por gentileza. Bom, Felipe, basicamente o que eu gostaria que os nossos telespectadores tivessem claro é que todo o sistema de concessão ele tem 3 bases estruturantes. De um lado, outorga, de um lado, investimentos e do outro lado, tarifa. A questão é muito simples e matemática. Se eu coloco mais dinheiro na outorga, eu tenho que aumentar a tarifa ou diminuir investimento. Isso é simples, ponto. A segunda questão que eu gostaria de tocar, que eu acho que é fundamental, é planejamento. Planejamento, penso eu, que deve ser o tema central quando falamos em qualquer tipo de contratação pública. Pouco importa se por PPP, se por concessões, por concorrência, por pregão, por RDC. Pouco importa, é planejamento. O que leva a maus contratos é a falta de planejamento. E, se me permite, tem uma posição talvez um pouco divergente da posição do Egídio. Eu discordo que o critério menor tarifa seja prejudicial ao usuário porque gere aditivos, porque gera mau serviço, porque gera descumprimento contratual. Penso eu que o que gera esses problemas na execução do contrato não é o critério menor tarifa, e sim a falta de planejamento, a falta de projetos, a falta de desenvolvimento de uma estrutura correta. É isso que gera aditivo contratual. Se tiver um planejamento sério, se tiver um projeto sério, bem desenvolvido, bem delineadas todas as obrigações da empresa, o critério pode ser menor tarifa, que bem projetado e bem fiscalizado, a empresa tem que cumprir. E quem não cumprir, rescinde contrato, pune e chama outro. É isso que deve ser executado. Doutor Richard. Eu gostaria de crer que esse programa realmente fosse uma situação séria, porque o país realmente vive um momento delicado e nós, como bem colocou o Felipe, nós precisamos de planejamento. E pela essa divulgação desse plano não precisava ocorrer. Isso daí deveria ser um processo gradual de um planejamento de governo. Infelizmente, nós recebemos, como disse, com esperança, mas ele não modifica modais, ele não dá a amplitude de como será posto em prática e também eu temo com algumas paralisações de obras do governo federal pela falta de caixa dele e dizendo assim, olha, vai ser outorgada vai ser concedida essa rodovia, então a gente não vai fazer mais investimentos. Isso, todos os setores da população têm que ficar de olho nessa situação. Obrigado. Isso. Pois não. Rapidamente. Em geral, sendo bem mais breve possível, Sim. É positivo. Nós temos que verificar o seguinte, o governo tem uma agenda imensa para a sociedade. A questão da segurança, a questão da saúde. Nós sabemos que todas essas áreas estão deficitárias. Não há outra forma de fazer esses investimentos, infelizmente. Então, eu reitero aqui a questão que deve haver acompanhamento, a fiscalização, o cuidado dos contratos, dos cronogramas físicos, dos cronogramas financeiros. A sociedade tem que participar disso, tem que cobrar. Isso é importante para que nós tenhamos a tarifa. Sobre a questão da menor tarifa, se você estabelecer uma pequena tarifa, provavelmente os investidores não vão participar, porque não vai pagar. Então, a tarifa vai aumentar um pouquinho. Então, esse é bastante veneno, não vamos polemizar. Mas a questão é o seguinte, não há outra saída para o Brasil, a não ser a questão da participação privada. Não há, infelizmente não há. E nós sabemos, toda a sociedade sabe, a questão da segurança, a questão da saúde pública. E essa é uma agenda que o governo tem que cumprir imensa. Não tem por que o governo colocar muito dinheiro que dá prejuízo, porque às vezes tem aditivo de contrato, às vezes tem corrupção, tem uma série de coisas. Custa muito alto para a sociedade. Não tem como. O governo tem que cumprir uma agenda, eu acredito, muito grande. Educação, saúde, segurança. Então, a saída. E o governo tem que ser claro com isso, com a sociedade. Tem que dizer que precisa do investimento privado e colocar isso daí como meta, né? Como forma número 1. Senão, não vai ter a confiança necessária para executar. Senhores, muito obrigado pela gentileza de todos. Evidentemente, o assunto continuaria ainda por mais alguns instantes. E eu já adianto aqui que certamente a gente vai voltar a falar, muito provavelmente para dizer que não aconteceu tudo isso que a gente falou aqui,
ou para morder a língua no ar aqui e dizer, olha, aconteceu tudo, está tudo funcionando, muito bom, que se repita mais vezes. Não sei. Então, desde já fica o convite para que a gente se reúna novamente para falar desse assunto. São 11h04. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, uma boa noite e até amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.